Clube de Astronomia Mirim do Instituto Federal de Primavera do Leste. Compondo o Spacef do IFMT Campus Primavera do Leste, de acordo com a voz que vocês estão escutando, podem me nomear como quiserem, porque agora vamos ver sobre os asteroides. Eles possuem duas possibilidades predominantes de sua existência, da sua origem, de como eles vieram parar onde estão hoje. Só que antes, vamos ver quem desvelou, quem descobriu esses asteroides. Giuseppe Piazzi, lá em 1801, observou com o seu telescópio um asteroide que o chamou de Ceres Ferdinandia. Giuseppe Piazzi é um italiano, padre, matemático e astrônomo. E ele conseguiu fazer essa observação porque ele estava seguindo a lei de Titius-Bode, feita por dois alemães que eram matemáticos e astrônomos, um chamado Johann Daniel Tits e outro Johann Elert Bode. Tits, como gostava muito do latim, traduziu seu nome para Titius. Essa lei dizia sobre a distância planetária, que poderia existir corpos não tão grandes como planetas, só que não tão pequenos também, e foi onde foi descoberta a unidade astronômica, que é a distância usada para alguns cálculos aí, que uma distância menor que o ano-luz, que é a distância entre o Sol e a Terra. Então essa distância é usada como referência também, principalmente dentro do sistema solar onde nós vivemos hoje. E Giuseppe Piazzi fez a descoberta do Ceres Ferdinandia em 1801, que hoje, esse mesmo asteroide que ele descobriu, nós chamamos ele de Ceres. Ceres é um planeta anão, que antes mesmo de existir a condição planeta anão, os asteroides eram chamados de planetas secundários, porque eles têm uma configuração muito semelhante a planetas, só que eles têm uma massa muito menor. E a primeira teoria, então, acerca da origem dos asteroides, ela surge com o início do Sistema Solar. Teve o Big Bang, tudo começou a expandir, gases, a poeira, toda aquela radiação começou ali a se aglomerar, e aqui não foi diferente. Teve muitos gases e poeiras que esses gases e poeiras, eles faziam uma gravidade muito intensa, porque era muita massa, muito gás, muita poeira ali dentro de um lugar só. Então a gravidade fazia com que eles, de acordo com seu peso, começassem a se aglomerar. E essa aglomeração resultou em um momento angular. Eles começaram a girar. Esse aglomerado começou a girar. E esse girar deu origem ao nosso disco helicoidal, que nós conhecemos como Via Láctea. Que Via Láctea do grego é a palavra galáxia. Então, quando você diz galáxia de Andrômeda, você está dizendo a Via Láctea de Andrômeda, que tem esse nome pelos antigos sumérios e gregos terem visto no céu a galáxia, um braço dela, como um rastro de leite. Logo depois dessa aglomeração toda, desse momento angular, ainda dentro da galáxia, da Via Láctea, tinha muito gás e muita poeira ali condensando. Estavam se aglomerando também, mesmo depois de todo aglomerado. Eles estavam ali se aglomerando e fazendo o mesmo processo, se juntando, formando ali o ferro, formando as rochas, formando uma camada de gás ali dentro daquelas rochas, em cima, propriamente perto, de acordo com a gravidade. E essa primeira teoria diz que ali houve muitos choques. Só que houve muitos choques que não aconteceram também. Então esses corpos rochosos, principalmente, são rochosos, eles não se chocaram com outras rochas para depois ficarem aglomerados e formarem corpos rochosos maiores. Eles simplesmente começaram a vagar por toda a galáxia. Então essa primeira teoria diz que essas rochas não colidiram uma com a outra, elas simplesmente saíram vagando. Já a segunda, ela diz que houve muitas colisões, e os asteroides eles são necessariamente fruto dessas colisões. Houve colisões entre planetas, colisões entre rochas, e dessas colisões surgiu alguns detritos. Esses detritos eles começaram a se espalhar, e hoje nós conhecemos esses detritos como asteroides. Essa é a segunda teoria sobre a origem dos asteroides. Agora, qual função eles vão desempenhar no espaço? O espaço-tempo ele é curvo, ele não é uni ou bi, ele é tridimensional, talvez até mais dimensionalmente. Aquela representação da bola de boliche numa cama elástica é uma representação para facilitar a compreensão. Só que o espaço-tempo provavelmente ele tem essa configuração onde os corpos eles fazem com que o espaço-tempo seja torcido em prol deles, de acordo com a sua massa, o tamanho da sua massa. E não o contrário, não os corpos fazerem a torção, mas o espaço-tempo ele se torcer de acordo com a massa do objeto que está ali. E tudo isso faz com que haja rotação, haja um momento angular ali, haja uma translação. E
esses corpos celestes chamados de asteroides, eles têm essa mesma configuração. No nosso sistema solar, eles estão orbitando o Sol, a nossa estrela. Com certeza, como o espaço-tempo ele tem essa curvatura, essa fluidez, outros corpos que são muito pesados, têm uma massa muito alta, como Júpiter ou como a própria Terra, fazem com que o espaço-tempo se curve e tenha gravidade, e os corpos menores eles também são influenciados por essa mesma gravidade. Então, além de estar submissos ao Sol, eles estão submissos à gravidade de outros corpos que são mais massivos que eles. Isso sobre os asteroides. E tudo que você vê se movimentando ali no céu que você não consegue ver é um ET, não é um extraterrestre, não é um serzinho extraterrestre. Só que tudo que você vê e não sabe são OVNIs, objetos voadores não identificados, que não é sinônimo de ET, é só que você não identificou. Houve aí uma confusão com ETs e OVNIs cheios de ETs com o projeto da Starlink, que é o projeto da internet global que a SpaceX quer implantar. Não eram ETs, só que eram OVNIs para aqueles que não sabiam o que eram. Então, OVNIs é tudo aquilo que você vê e não identifica. E uma dicasinha aqui, quando você olha para o céu e você quer encontrar a diferença de uma estrela e de um planeta, sabe quando você olha para um pontinho e você vê que ele começa a dar uma piscadinha, oscilar, mudar um pouco de cor? Se você vê isso, essa oscilação, ela é uma estrela. Se você não vê oscilação, você vê apenas a luz ali, parada, entre aspas, né? Sem oscilações, ali vai ser um planeta, uma fonte secundária de energia, de luz, uma fonte secundária de luz. E o que não é asteroide? Asteroide não é lixo espacial. Lixo espacial são restos de naves, restos de foguetes que ficam ali no espaço orbitando a Terra. Eles podem, de algum momento, perder sua velocidade de escape ou adentrar sobre a gravidade da Terra e cair na Terra. Então eles são as chamadas estrelas cadentes de cair mesmo. Então, isso é o lixo espacial, e o lixo espacial não é asteroide, não confunda. O asteroide, então, ele é um cometa? Não é um cometa. O cometa, ele tem a sua coma, que é a sua, pode-se dizer, atmosfera, feita de gás ali no seu biquinho, tem o seu núcleo ferroso, uma cauda de poeira e uma cauda de gás, e tem uma velocidade muito extrema em relação ao asteroide. E, com certeza, o asteroide, ele é maior, possivelmente maior, e com certeza não tem essa cauda que o cometa tem. Agora, meteoros são asteroides? Também não são asteroides. Meteoros podem ser uma coisa só com 3 nomes diferentes. O meteoro, meteoroide, meteorito. Meteoros, aquilo que está suspenso no céu. Então, meteoro, quando você vê ele no espaço sideral, que não entrou na atmosfera e não caiu. Está no espaço, meteoro. Entrou na atmosfera, oroide igual a semelhança, só que essa semelhança seria mais como semelhança à atmosfera terrestre. Ele está ali no meio da atmosfera, está entrando, está colidindo com a atmosfera terrestre, então ele é um meteoroide. Caiu na Terra, caiu ali na superfície terrestre, ele é um meteorito, aquilo que estava suspenso embaixo, aquilo que caiu, o suspenso que foi para baixo, o suspenso que caiu, o suspenso que está na superfície. Então, meteoro no céu, meteoroide na atmosfera, meteorito na Terra propriamente dita. Agora, o asteroide. O asteroide é esse corpo, ele pode ser meio deformado, ele pode ter ali uma formação de osso, ele pode ser redondinho, ele pode ter várias formas ali. A massa que importa, o que importa mesmo é a massa dele. Ele tem que ser menor do que um planeta anão, como aquele planeta que foi descoberto, que a gente viu lá anteriormente, como que era o nome dele? Cereria Ferdinandia, né? Isso, Cereria Ferdinandia. Que hoje nós conhecemos como Ceres, o planeta anão. Então o asteroide precisa ter uma massa inferior a um planeta anão e superior a um meteoro. Só que o meteoro, claro, ele pode ter massas derivadas, pode ter várias massas. Só que principalmente o meteoro ele não tem uma órbita tão definida como o asteroide tem. O meteoro ele vaga mais do que o asteroide. O asteroide ele tem uma órbita ali mais definida. Ele pode circundar uma estrela, pode circundar vários planetas. Já o meteoro ele não tem ele tem essa possibilidade, claro, que influencia sobre a gravidade, só que ele é mais desordenado do que o próprio asteroide. Quanto tempo eles duram? Até o tempo que lhe for necessário durar, porque nós não temos erosão eólica, não temos erosão fluvial no espaço. Então, exatamente por ele não ter essas condições de erosão, é porque ele só pode se deteriorar, e deteriorar ele se
cortar em pedacinhos, ele se dissipar em pedacinhos com outros choques com outros corpos celestes. Se ele, por exemplo, passar numa nuvem de gás, não vai acontecer ali uma erosão eólica, porque o gás é muito mais propenso a ficar ali perto dele do que propriamente estragar, deteriorar esse asteroide. Então eles têm uma idade aí muito avançada e provavelmente terão mais avançada ainda conforme o tempo se passa. Eles são classificados em 3 tipos: os de carbono, os de silicato e os de ferro-níquel. Os de ferro-níquel eles são uma fonte secundária de luz mais forte, os de silicato é intermediário e os de carbono eles são uma fonte secundária de luz muito menor. Aqui está o exemplo de três tipos diferentes, com seus respectivos nomes: Matilde, Itacaua e Cleópatra. Eles podem ter esses formatos variados, um formato de osso ali, um formato ali meio estranho, enfim, vou deixar para vocês esse formato aí. E um formato meio arredondado. Agora, o que nós sabemos dos asteroides? Bem, eles possuem órbita definida, então nós sabemos que aqui no Sistema Solar eles possuem a rota do Sol, principalmente os cinturões de asteroide, como os cinturões de Kuiper, diâmetro de poucas centenas de quilômetros. São planetas secundários também, de 3 tipos: carbono, silicato e ferro-níquel. São rochosos, podem ter satélites naturais, como é o exemplo do 243 Ida e o 243 Ida Dactyl, que tem a sua própria lua, que ele pescou ali um corpo rochoso para ele. Um padre descobriu o primeiro asteroide. Os asteroides possuem 2 possíveis origens, uma da qual se fala do início do Sistema Solar, onde não houve colisões e simplesmente o vagar dessas pequenas rochas, ou intermediárias rochas, e a outra diz que elas surgiram exatamente pelas colisões planetárias. E com certeza, muito provavelmente, eles podem ter material orgânico, como é o exemplo do Oumuamua, que foi aquele recente asteroide que nós vimos que estava aqui. Ele era do espaço interestelar e estava aqui no nosso Sistema Solar. Só que muitos outros, até mesmo como Forvesta, ele tem também, e Ceres, mesmo sendo um planeta não, ele tem material orgânico também. O que poderemos saber ao analisarmos bem o asteroide? A radiação pode nos dizer exatamente a idade deles, pode nos trazer mais informações sobre a formação do Sistema Solar, a manutenção da entropia planetária daquela época, como era essa desordem exatamente, matematicamente, numerologicamente, mais resquícios sobre a atmosfera desse planeta secundário, mesmo que seja muito rarefeita, e compatibilidade com cosmoportos. É como se nós víssemos se existe uma forma de colocar ali um aeroporto espacial para, quando precisarmos reabastecer, ele dar uma paradinha antes de ir para os outros planetas futuramente. E uma possibilidade de táxi de microbiomas, como sugeriria a teoria da panspermia cósmica. Agora, se nós tivermos ali um asteroide vindo em direção à Terra, qual que é a primeira coisa a se fazer? Bem, se explodíssemos esse asteroide, ele se dissiparia em vários pedacinhos que poderiam colidir com a Terra, e se não se desfizesse, faria um estrago enorme. Talvez, como o curling, que é um esporte de inverno, ele pode nos trazer uma ideia de como fazer isso se nós conseguirmos manipular a gravidade. Ou talvez uma evacuação planetária seja possível. Então, nós só poderemos saber isso quando estivermos em posição de ter que reagir a isso. Existem órgãos aí que já ficam pensando sobre essas situações, só que ainda parece estar um pouco longe de acontecer. E ao Wiedersehen. Olá, meu nome é Lígia e eu sou aluna do 3º ano de Eletrotécnica e também membro do Space IF, clube de astronomia do nosso campus. Dentre os assuntos que eu vou falar hoje, o primeiro deles é o cinturão de asteroides. Primeiramente, o que é um cinturão de asteroides? É uma estrada elíptica de asteroides que contorna um corpo celeste com uma densidade suficiente para manter esses asteroides em órbita. No Sistema Solar, esses asteroides, ou a maioria dos asteroides, mantém sua órbita entre Marte e Júpiter. Aqui é localizado nosso cinturão de asteroides. Ceres é um planeta não, que está bem próximo a esse cinturão de asteroides, porém ainda é um planeta não é um asteroide, devido a se encontrar em uma órbita livre, ou seja, ela não vai colidir com outro planeta, enquanto no cinturão de asteroides existem diversos milhares
de asteroides na mesma órbita. A ideia da formação do cinturão de asteroides é que ele tenha se formado provavelmente de diversos corpos maiores que, ao se colidirem, partiram-se em diversos pedaços menores, ainda na época de formação do Sistema Solar, e continuaram colidindo em si enquanto permaneciam na mesma órbita. Outra ideia, segundo uma outra teoria, é que esse cinturão de asteroides ele tenha se originado a partir da sobra do material da formação dos outros planetas. Esse aqui é o cinturão de Kuiper, no lado direito da página, o nosso berçário de cometas. Ele não é um cinturão de asteroides, ele pode ser facilmente confundido, mas é nele que se encontram os corpos celestes congelados do Sistema Solar. Esse aqui é o asteroide Gaspra 951, localizado no cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter. Eu trouxe ele aqui para a gente ter uma ideia de quais tipos de corpos eles estão ali em órbita no cinturão de asteroides. Órbita. O que eu tenho para falar para vocês sobre a órbita do cinturão de asteroides, dos asteroides do cinturão, no caso? Alguns asteroides eles podem escapar dessa órbita devido a uma perturbação gravitacional, seja de planetas ou do Sol, ou devido a alguma colisão entre eles que pode eventualmente estar jogando eles para fora dessa órbita. Diante disso, eles podem se chocar com o Sol ou com outros planetas, ou eles podem ser capturados por planetas, que esse é um exemplo da origem de muitos satélites naturais de Júpiter, que como ele está ali bem próximo ao cinturão de asteroides, ele está sempre capturando novos asteroides e, com isso, tendo novos satélites naturais. Sobre a vida vinda de fora da Terra. Essa é uma ideia que a gente estudou bastante não, bem por cima, em biologia no primeiro ano, que é panspermia cósmica, Essa ideia é que a vida ela teria sido trazida por fragmentos de rocha de outros planetas. Em 1871, o físico William Thomson propôs que meteoros ou asteroides, ao colidirem com planetas que continham vida, poderiam ter ejetado rochas contendo seres vivos. Assim, rochas contendo vida podem ter trazido ou colaborado com a origem da vida na Terra. Com isso, a gente tem um intenso bombardeio tardio. Há aproximadamente 4 bilhões de anos, 3,8 para ser mais precisa, a Terra e a Lua sofreram o impacto de inúmeros asteroides gigantes durante muito tempo. E as crateras da Lua foram preservadas, tanto é que a gente pode ver a olho nu atualmente, porém as da Terra não tanto, devido a fatores biológicos, como erosão, movimento das placas tectônicas e por aí vai. Existe então a hipótese de Nice, que é a hipótese de que os planetas gasosos do Sistema Solar, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, migraram de posições específicas em órbitas específicas a partir de uma distribuição inicial mais compacta. O deslocamento desses planetas eles podem ter originado muitos asteroides que foram atraídos para o interior do Sistema Solar. Com isso, alguns desses asteroides eles se chocaram contra a Terra e contra a Lua, o que gerou essas gigantescas crateras que são vistas até hoje na Lua. E essa hipótese ela tem esse nome porque os defensores dela eles estavam ligados, a um observatório na cidade de Nice, na França. E a equipe responsável analisou alguns fragmentos de rochas lunares que foram coletados durante a missão Apollo 16 e descobriram, que essas crateras elas foram geradas não apenas por asteroides, mas também por cometas, que a ideia que se tinha é que seria somente um ou somente outro, quando na verdade foram os dois. E um estudo recente, publicado pela revista Nature,
um grupo de pesquisadores, eles defendem que essa chuva de asteroides pode ter trazido ou auxiliado a formação de vida, né? Porque os autores eles acreditam que esses impactos eles podem ter trazido, né, material orgânico à Terra e produzido sistemas hidrotermais, que seriam capazes de gerar vida. A teoria mais aceita que se tem sobre a extinção dos dinossauros diz que há aproximadamente 66 milhões de anos um asteroide enorme caiu no Golfo do México, formando uma cratera de 180 quilômetros de diâmetro. É que esse impacto ele liberou bilhões de toneladas de enxofre na atmosfera, que acabou bloqueando a luz do Sol e levou a Terra a uma era glacial que matou 75% dos organismos que viveram aqui. Eu vou deixar uma indicação de um documentário no final dos slides, que fala um pouco mais sobre isso. É um asteroide interestelar, o primeiro registrado, né, na história, que visitou o sistema solar e foi detectado. Essa é só uma representação de uma imagem dele, mas a ideia é que ele seja exatamente assim. E ele passou pela órbita de Mercúrio e depois vagou em direção à constelação de Pégaso. Os cálculos que se tem é que ele possui 400 metros de comprimento e 40 de diâmetro. Os estudos sobre ele e a divulgação que se teve foi em outubro de 2017. Sobre a estratégia da NASA e planos de demonstração contra rotas de colisões de asteroides, a NASA ela possui um projeto parecido um pouco com aqueles de filmes que a gente já viu, que consiste em mandar um dispositivo em rota de colisão com um asteroide que eventualmente poderia estar vindo em direção à Terra. Esse dispositivo ele desviaria a rota desse asteroide, o que poderia vir a salvar a Terra, entre aspas, caso houvesse uma necessidade. Esse projeto ele já vem acontecendo há algum tempo, a primeira demonstração é para acontecer em 2021. E esse aqui que eu vou mostrar agora, ele é o dispositivo que vai ser utilizado contra esse sistema de asteroides, esse Didymos, que são 2 asteroides. Didymos significa gêmeo. A rota de colisão vai ser programada para colidir o dispositivo com um desses asteroides e com isso desviar a órbita de um deles. Esse teste ele vai funcionar para a NASA demonstrar que pode e que existe a possibilidade de desviar a rota de colisão de um asteroide, caso ele venha a colidir com a Terra. Com isso também foram geradas algumas simulações. Sobre simulação, o que a gente tem de simulação de colisão de asteroides? A ESA ela fez uma simulação para um asteroide chamado asteroide 2019 PDC, que ele possui 60 metros de diâmetro, por acaso ele caísse no centro de Nova York. Aqui a gente tem um mapa com os níveis de dano do centro para as extremidades, né, para o final, dos níveis de dano que isso causaria no centro de Nova York. Aí a gente tem um gráfico aqui mostrando o que significa cada corzinha, desde nível letal, que é o que tem aqui na zona onde caiu o asteroide, ao nível sério, que é o não tão sério assim, mas que ocasionaria alguns danos estruturais à cidade e tudo mais. Com isso a gente chega ao fim. Eu gostaria de deixar uma sugestão de documentário, né, que é o último dia dos dinossauros, que está disponível nesse link aqui, mas você pode só pesquisar o último dia dos dinossauros no YouTube mesmo, que você vai conseguir ver, que é um documentário que traz a ideia do que ocasionaria uma queda, né, de um asteroide, o que aconteceu, o que ocasionou. E eu vou deixar a sugestão para vocês. E obrigada por assistir até aqui. E até mais.